é o seguinte, essa live aqui eu vou falar com os instrutores para aquela galera que está começando a jornada. Então, se você tem um amigo que é instrutor, que se formou e até agora, um cara que está começando na jornada de instrutor, um cara que virou instrutor institucional, o cara que é instrutor institucional e virou instrutor privado, você já vai chamar esse cara e colocar esse cara aqui dentro da live, porque essa live aqui ela vai ser épica. Na verdade não vai ser uma live, vai ser aula. Então eu quero que você pegue papel, caneta e anote, porque eu acabei de sair de um treino, tô aqui ó, só de hashguard. A gente tá aqui no tatame, o pau tá quebrando aqui no tatame e essa live será épica. Então anota aí, já tô vendo uma porrada de franqueado. E hoje é dia de finalizar os amiguinhos, irmão. Hoje eu vim aqui só pra apanhar. Hoje eu só passaram o carro em mim. Foi modo sobrevivência, né? Depois de um tempo afastado, a gente tá de volta. E a Red Quartz aqui é fantástica. Quem vem a Floripa precisa visitar a academia da Gracie Barra, porque realmente é conceitual. Olha o tamanho desse tatame. Presta atenção. Vamos lá. Rapidinho. O tema da live é o sonho de ser instrutor. Eu quero que você mande para 2 caras maneiros e um cara arrombado. E essa live é para aquela galera que tá começando no tiro como instrutor. O cara que começou agora e tá se organizando, tá começando a criar a sua metodologia, fazer o seu trabalho na linha, começando a sair daquele treinamento de um aluno só, colocando 2, 3, 4, 5 alunos. Então bora, chama aí que eu vou começar essa live e vai ser agora. Então vamos lá, pega papel, pega caneta e anota aí. O tema da live é o sonho de ser instrutor. Então, o que a gente tem observado, né, andando pelo Brasil inteiro, é que a quantidade de instrutores ela tem aumentado bastante. Eu vejo os instrutores que vêm para minha linha, né? A ITC ela é um grande seminário de instrutores. Você está ali para conversar com instrutores de vários níveis, tanto nível institucional, caras experientes que trabalham com a qualificação e a formação de alunos iniciais, com alunos que são mais experientes, com cursos de especialização, sejam ações táticas, um COESP ou qualquer outro tipo de especialização. Aquele cara que está na formação inicial, na base, formando ali o primeiro contato do policial. A gente está falando disso a nível institucional. E a gente também tem aqueles instrutores que são os caras que estão no mundo privado, que muitas vezes são caras do nível, que estão no nível institucional e migram para o mundo privado. Ou aquele cara que teve uma boa experiência de tiro, que já tem um currículo já bem montado, bem organizado e monta a sua escola ou o seu nome como instrutor. Aí tem aquele cara que está no clube de tiro e tem o cara que é freelancer, que ele caminha em vários clubes, dá aula para vários níveis. Então, essa basicamente é os instrutores que nós temos. Vale lembrar o seguinte, o instrutor, você precisa trabalhar o verbo instruir para se tornar um instrutor. Não é uma camiseta vermelha, eu falo isso e gosto de falar isso porque não é uma camiseta vermelha, é uma camiseta com o nome instrutor que te torna um instrutor. Mas sim o fato de você instruir. Você tem que dar aula para se tornar instrutor. Muita gente acha que fazer um curso de 4 ou 5 dias vai te tornar instrutor. Não, isso não vai te dar nem sequer repertório de técnicas ou de métodos ou de vivência para poder te tornar um bom instrutor. Você está começando agora, você tem que focar em algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: quem você espelha? A água que você bebe é a água que sai no seu suor. Então, lembre-se que quando você começa a dar aula, você tem um cara que é referência, ou alguns instrutores que são referência, mas normalmente você fixa num cara só e esse cara vai te dar atitude de palco, né? A forma como você se comporta com a turma. Vai lembrar que muitas vezes a influência ela é positiva, só que às vezes você acaba pegando algumas influências negativas achando que isso é o correto na linha. E aí você não percebe, alguém percebe para você. Então é importante nessa primeira rodada, quando você começa como aluno, como instrutor novo, olha só quem chegou aqui rapidinho na live. O cara mais brabo que nós temos na ITC aqui, ó. Klaus, Black Belt brabíssimo. Olha aí. Vamos lá, é live, meu jovem, é live. Então quando você começa a dar aula, é normal você ter a referência de quem você teve aula, seja a nível institucional, a nível privado. Esse cara é o cara que normalmente vai moldar. O ser humano trabalha muito com espelhamento. Eu falo isso com os meus instrutores nas mentorias que eu faço. Você trabalha muito com espelhamento. O que é isso? Você pega um cara para ser a sua referência e leva essa referência para sua linha. Não, você não traz o cara para sua linha, você traz os trejeitos, a forma como ele se comporta, a forma como ele fala, muitas vezes até a gíria para sua linha. Esse é um ponto importante, porque quando você define isso, fica muito claro que você acaba sendo não uma cópia, mas uma referência daquele cara que foi teu instrutor. O importante é, ao longo da sua jornada de instrutor, você vai mudando as referências ou tendo várias referências para cada tipo de coisa. Então, uma coisa é interessante, né? Quando eu comecei
comecei usando muitas referências da época do Exército. Então, 7 anos no Exército, ministrando instrução me ajudou muito, porque eu interagi com vários instrutores, né? O comandante de pelotão, o comandante de grupo, então tinha um sargento lá que dava aula, tinha um tenente que dava aula, tinha um aspira mais moderno que dava aula. Esses caras, cada um deles tinha um trejeito diferente, uma forma de conduzir. Até o quesito de pontualidade, de organização, de usar mais liderança, de usar mais chefia, de usar humor, de não usar humor, enfim, o método, cada um deles entregava alguma coisa. Claro que muitas vezes você quer espelhar algo que você acha interessante, mas que na verdade não é. Por exemplo, tem instrutor que gosta de fazer tudo nas coxas, o cara improvisa o tempo inteiro. E você acha legal isso, porque o cara que está improvisando, ele acha que está se superando, né? Fala, na hora vai sair, deixa que eu dou meu jeito e tudo mais. Mas não, você está enganado. A improvisação não é algo que você queira aplicar. A improvisação é o que você faz quando o planejado não deu certo. Na verdade, você tem que seguir o plano A, o B e o C. Quando não consegue seguir nenhuma dessas linhas, você entra na improvisação. Então, é algo que você vai pegando. Aí você tem aquele instrutor que chega atrasado o tempo inteiro. Aí você se acha no direito de chegar atrasado porque você tinha um instrutor assim. Também é algo que você não modela, que você não deveria modelar. O que você faz é o seguinte: você pega as melhores experiências de linha e transfere para a sua linha. Você pega as piores experiências de linha e evita elas na sua linha. Então, quem já veio para as linhas ETC, por exemplo, sabe que eu não admito o cara fumar na minha linha. Nem cigarro eletrônico, nem cigarro normal, jamais. Nem instrutores, nem staffs, nem organizadores. Ninguém fuma na linha da ETC. Se o cara quiser fumar, ele vai para um local bem destacado na hora do intervalo. Da mesma forma que eu peço para os meus instrutores não comerem na linha enquanto eles estão na aula. Isso é básico, uma premissa básica na metodologia da ETC. Só que por algum motivo, em algum momento, eu já vi instrutor meu querendo fumar cigarro eletrônico na linha. E aí, na hora que eu fui falar com ele, eu falei, cara, olha só, não dá para fumar na linha. Aí ele falou, não, mas o fulano de tal faz. Eu falei, cara, não interessa o que o fulano de tal faz. Interessa o que a gente faz e nós fazemos isso como referência. Então, são detalhes que a gente vai ajustando. Mas quando você está começando, você muitas vezes não tem noção disso. Beleza? Espera, Diogo, posso aceitar o feedback dos meus alunos? Claro, você deve aceitar os feedbacks dos seus alunos. Você sempre vai parar para ouvir o que as pessoas têm para dizer. Não quer dizer que você vai aceitar ou concordar com tudo, mas você está disposto a ouvir. Eu faço postagens em outras redes sociais, eu faço aqui, e muitas vezes os caras falam coisas que acabam confrontando com aquilo que eu estou falando. E eu posso muitas vezes dar uma resposta, nas outras eu não respondo, nas outras, inclusive, a forma como o cara confronta é ofensiva. Às vezes eu vou lá e só deleto o comentário. Eu não preciso aceitar tudo que me dizem, ou concordar com tudo que me dizem. Eu posso respeitar a forma como o cara me fala. E, obviamente, se o cara for desrespeitoso, eu vou ignorar. Mas é muito importante você ouvir os feedbacks, principalmente no início. Não quer dizer que você vai ficar mais experiência e parar de ouvir os outros, não. Você está sempre aberto a ouvir os feedbacks. Porque muitas vezes a visão de quem está de fora, ela é primordial. Eu lembro quando a Lizzy trouxe para mim alguns tópicos com relação a pH, a instrução e tudo mais, e tudo isso me ajudou a montar os atuais módulos da ETC. Olha que engraçado, a Lizzy não é instrutora de tiro, mas ela já passou nas linhas da ETC e já passou em outras linhas. E ela, com a observação dela, de quem não é instrutor e só aluno, me ajudou demais a construir os módulos atuais da ETC. Então, você está sempre atento ao que a linha está dizendo. Não quer dizer que a linha esteja sempre certa, mas é importante você ter esse termômetro. Beleza? Outra coisa importante, você deve se manter nas linhas, mesmo sendo instrutor, mesmo achando que sabe tudo, mesmo dando aula para várias pessoas, você está o tempo inteiro aprendendo com os outros instrutores. Eu aproveito muito os meus instrutores franqueados na linha para estar o tempo inteiro observando a forma como eles tratam a linha, como eles tratam o aluno. Seja para aprender algo positivo ou para evitar algo negativo, mas eu estou o tempo inteiro observando eles. Da mesma forma que eu observo os meus instrutores franqueados na linha, os meus staffs, eu observo os meus alunos. Eu recebo alunos do Brasil inteiro e de níveis técnicos variados. Então eu tenho cara desde instrutores mais experientes do que eu, até instrutores que trabalham com um público diferenciado, até o cara que faz o personal shooting, que é aquele treinamento para um aluno só. Então eu estou o tempo inteiro observando. E é interessante porque você consegue medir o nível do seu público pela pergunta que eles fazem. Eu não estou falando que o cara que faz uma pergunta muito básica, ele é fraco. Eu estou falando que o cara que faz uma pergunta muito bem elaborada, eleva o nível da turma. Por que eu gosto que a galera pergunte durante a minha aula? Porque os questionamentos geram insights muitas vezes de assuntos que eu nem iria trazer à tona. Mas que o cara faz uma pergunta e eu consigo trazer
algo novo. Então, outra coisa importante é saber, cara, você está constantemente aprendendo. O Sandrão entrou aqui e falou, cara, eterno aprendiz, exatamente. Nós estamos instrutores e somos alunos em tempo integral. A gente está o tempo inteiro aprendendo com a linha. Então, anota aí outro ponto. Aprenda com seus alunos, aprenda com seus staffs e continue sempre na função de aluno. Muitas vezes, existe uma síndrome do instrutor. O cara se torna instrutor, ele quer se tornar intocável, né? O dono da sabedoria. Não, pelo contrário. Aproveite para aprender com a sua linha. Seja com quem está ao seu lado nessa discussão ou com o aluno que está ali. Outra coisa importante, cara. Quem tornou... Não foi o Mickey que tornou a Disney forte. Foi a Disney que tornou o Mickey forte. O que significa isso? Cara, você tem que transformar o seu nome numa marca. Toda vez que o instrutor Francisco, Pedro, José, Paulo entra na linha, aquele instrutor ele é uma marca. Ele é uma marca por quê? Porque ele tem uma forma de conduzir a linha, ele tem uma assinatura, ele tem uma técnica, ele tem uma forma de fazer a técnica. Isso é muito importante. Então lembra o seguinte, olha só. A Disney não se tornou a Disney porque o Mickey é foda. O Mickey é foda porque a Disney sempre foi a Disney. Quando eu vim aqui e entrego o conteúdo, seja através do meu livro lá no manual do instrutor, lá no VCQB, mas você pode entrar lá e pegar o livro e tá realmente o manual. Outro dia eu recebi até o feedback de alguns instrutores meus, falou, cara, tu entregou tudo? Eu falei, sim, eu entreguei tudo, eu vou entregar mais ainda, quero lançar mais um livro até dezembro. Quando eu faço os cursos online, seja lá o VCQB online, o Home Defense Online, o Tactical Tips, Esperandio, eu nunca vi um curso online seu. Então entra lá no Hotmart, tem um curso lá de R$89,90, é isso, amor? Não, R$100. Cara, com PDF de 40 páginas, tá tudo lá. Esperandio, você faz mentoria, eu faço mentoria também, tô preparando a mentoria, vou lançar a mentoria nova agora em novembro, só para instrutores. Olha só, presta atenção. Se você pegar todo o meu conteúdo e falar a mesma coisa que eu falo, você ainda não vai ser o Esperandio. Se você pegar todo o conteúdo do instrutor X e falar tudo que ele fala, você não vai ser o instrutor X. Você precisa lembrar que você é a reunião dos seus melhores instrutores e piores instrutores. Só que você tem uma assinatura. As pessoas te conhecem pela sua assinatura. E quando eu falo sua assinatura, entre aspas, são os seus trejeitos, a forma como você se comporta, a forma como você se veste, a forma como você conduz uma aula, a forma como você faz um drill, a forma como você prepara o seu Instagram. Tudo isso é a sua assinatura. Então o cara pode pegar a mesma live que eu estou fazendo aqui ou o mesmo vídeo que eu fiz na internet e querer entregar aquele assunto. Mas ele não vai ser o Esperandio. E a mesma coisa pode acontecer com o cara que vai pegar o teu assunto que está na internet para tentar entregar no Instagram dele. Ele não vai ser você. Esse é o detalhe. A gente vê isso na aula de jiu-jitsu. A gente tá aqui, ó. Olha lá o Klaus ali, ó. Brabo demais. Olha lá. Eu tô aqui no tatame da Gracie Barra. Beleza? A Gracie Barra, ela tem um plano de instrução anual. Isso quer dizer o quê? Que nessa semana, a mesma aula que está sendo dada aqui, está sendo dada em BH, em Manaus, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E, com certeza, esse plano foi montado por um time de instrutores, mas em cada local do Brasil, um instrutor está dando aquela aula. E cada um deles vai entregar aquela técnica, aquela posição ou aquela estratégia de uma maneira diferente. Mas é a mesma técnica. Mas cada instrutor tem a sua assinatura. Então hoje, por exemplo, a gente estava com 2 instrutores no tatame, o Adriano e o Ian. Cara, são 2 instrutores fantásticos. E ainda tem o Daniel, que está lá na outra Gracie Barra. Cara, cada um deles pode entregar a mesma posição. Só que cada um deles entrega a posição com a sua assinatura. Então quando o cara fala pra mim, cara, você vai entregar todo o conteúdo? Claro, eu vou. Porque eu tô ajudando um monte de gente que não pisou na minha linha, um monte de gente que vai pisar na minha linha e um monte de gente que já pisou na minha linha. Essa é a parte maneira. Mas, Fernandinho, eles podem pegar esse mesmo material e entregar nas redes deles. Eu sei. Só que a maior parte do que eles estão entregando, as pessoas já sabem de onde vem. E ainda que ele queira entregar, ele vai fazer só a função de repetir. Não vai ter conteúdo ou profundidade, porque se sair daquilo ali já era. Eu posso tentar dar a mesma aula que deram pra mim hoje de jiu-jitsu, só que vai ser um fracasso. A hora que o cara perguntar pra mim qualquer coisa que não seja aquilo que eu vi na aula hoje, eu vou ter um problema. Porque eu não tenho o mesmo preparo e a mesma profundidade de conhecimento do que os instrutores que estavam aqui hoje. Os caras se preparam durante anos para poder dar essa aula de 1 hora. Então eu posso sair aqui, pisar em outro tatame e tentar replicar essa aula. Pensa como é que ela vai ser. Extremamente superficial. Esse é o ponto. Então lembra que o que tornou a Disney foi todo um conjunto. Mas o que tornou o Mickey
conhecido foi a Disney. Esse é o ponto. Então, independente do que você entrega nas suas redes sociais, se alguém copia ou não, isso não vai fazer diferença. Mantenha a sua assinatura. E a sua assinatura, ela é construída através de um branding. Experimente o que é branding. Bora, estou falando com instrutores que estão começando agora. Estou dando dica para a galera que está começando agora. Branding é o que reconhece a sua marca. Quer ver? Eu vou fazer um exercício fácil com vocês aqui. O que você vê no shopping, numa loja, na rua, num desenho, no Instagram, que lembra de mim? Que lembra da ETC? Vamos lá, coloca aí nos comentários. O que você vê? Se você entrar numa loja de brinquedos, o que você vai ver, vai encontrar, que vai lembrar, porra, lembrei da ETC. Coloca aqui no comentário, vamos fazer uma dinâmica simples. Aí você vai entender o que é branding. Beleza? O branding, ele representa uma característica da sua marca. E você é a sua marca. Aí, já saiu aqui, ó, unicórnio. Unicórnio, a galera já começou, já unicórnio. Eu também, unicórnio, sempre. O cara viu unicórnio, ele manda. Porra, um foguete. Outra coisa, se eu falar Vans, tênis com calça tática, vai lembrar? Tênis com calça tática, o cara vai lembrar. Cabelo espetado pra cima, o cara vai lembrar. Tudo isso faz parte do branding. É uma assinatura. Então o cara lembra de você por isso, por esse conjunto. E é isso que você vai fazer. Só que lembre-se do seguinte: cada instrutor tem a sua assinatura. Tem ali 45 franqueados. Cada franqueado tem a sua característica. Cada um deles tem uma forma de falar, tem um sotaque diferente, uma forma de começar a instrução, uma forma de terminar a instrução. E por mais que eles trabalhem dentro da metodologia ITC, cada um deles tem o seu tempero, tem a assinatura, tem a sua característica. E esse é o ponto. Você está começando agora, parece que tem coisas que simplificam demais o sistema, né? O cara acha que é só pisar no tatame ou pisar no stand e dar a sua aula. Não tem a ver com só pisar no stand. Eu gostaria que fosse tão simples. Eu falo para as minhas turmas, a parte mais simples é quando eu estou no stand dando aula. O trabalho duro, o trabalho pesado é fora. Hoje a gente ficou o dia inteiro planejando uma viagem para os Estados Unidos e essa viagem ela vai afetar diretamente as nossas redes sociais. Porque a gente vai simplesmente colocar tudo que a gente está fazendo lá nos Estados Unidos aqui para você eu quero que você tenha a experiência que eu estou tendo lá nos Estados Unidos, eu quero que você tenha aí assistindo nossos stories e o nosso feed, as nossas postagens. E por que eu vou fazer isso? Cara, porque é simples, porque eu sempre tive o sonho de viajar para os Estados Unidos. A primeira vez foi em 2016. Mas eu acho muito legal curtir canais onde os caras vão e mostram. Porque agora o que eu estou fazendo nessa última semana? Eu estou simplesmente absorvendo o máximo de blogueiros, influencers que estão fazendo o mesmo trajeto que eu quero fazer, para ter o máximo de conhecimento e ver como é que funciona a experiência deles, para que eu possa construir a minha melhor experiência. O que eu estou fazendo a nível de viagem para os Estados Unidos, preparando a minha viagem da semana que vem, é o que você faz para a sua linha. Quando você abre uns stories aqui, quando você abre alguma coisa nossa, seja uma live, um stories, um vídeo, qualquer coisa, você aproveita isso para levar para a sua linha. Até a forma como a gente filma. Pô, você filma os alunos? Filmo. Cara, mas você filma seus drills? Filmo. E é ao vivo, não tem edição. Quer dizer, a gente coloca uma música, mas tá ali, se acertou o tiro, tá lá. Se errou o tiro errou também e tá tudo certo. Então, tudo isso é importante, né? Alguém perguntou qual é branding. O branding, ele é contínuo, tá no gerúndio. Você tá o tempo inteiro fazendo. O meu branding, o trabalho de branding, o trabalho de marca, o trabalho de característica, o trabalho de fazer você lembrar de mim, cada vez que você vê um unicórnio, ele é constante. Então, ele não apaga no celular e termina o trabalho. Na verdade, cada vez que eu entro na rede social, eu estou trabalhando isso. Cada vez que eu entro na linha, eu estou trabalhando isso. Cada vez que eu converso com você, eu estou trabalhando isso. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma coisa. Eu falei para vocês sobre modele, pegue um instrutor e trabalhe ele como teu modelo inicial. Eu falei para sempre estar aprendendo com a sua linha, seja com quem está dividindo a linha com você como instrutor ou o teu aluno. E eu falei para você ter a sua assinatura, beleza? São 3 dicas, vou passar mais uma, vamos lá. Mais uma coisa que é importante. Expandiu, eu vejo que você está o tempo inteiro repondo equipamento, repondo toniquete, trabalha com Blue Gun, sempre está com material legal, tem os seus alvos. Sim. Sempre foi desse jeito? Não. Eu brinco, né? Hoje eu tenho 30 toniquetes originais da CAT e da Recon, mas eu comecei com 6 toniquetes chineses, cada um de uma cor diferente, todo sujo, rasgado, e era o que eu tinha para dar aula lá em 2016. Não tinha outra coisa, né? Na verdade eu comecei em 2015, mas eu não tinha. Só que a partir do momento que eu entendi que o que vem para a empresa fica na empresa, eu comecei a capitalizar a empresa
Lembrando que eu quebrei em 2017, quando eu achei que eu trabalhava para o Marcelo. Não, eu trabalho para a empresa. O Marcelo, né, ele é funcionário da ITC. Funciona assim. Inclusive a minha chefe está aqui no lado, é a Liz. Mas eu entendi o seguinte, que eu preciso trabalhar capital financeiro e o capital intelectual. Então eu estou o tempo inteiro aprendendo algo que eu posso implementar na minha linha. Eu falei isso nos stories. Mas eu também estou o tempo inteiro trabalhando recursos para recolocar na linha. Então, quando eu boto 30 toniquetes novos na linha, aquela grana que eu investi no toniquete é uma grana que não vai lá para casa, que o Marcelo não vai utilizar, mas que foi para a linha. Quando eu compro 10 simuladores, eu estou colocando 10 simuladores na linha, e se eu multiplicar esses simuladores pela grana que eu poderia colocar lá em casa, ela não vai. Então, essa é a regra do jogo. Você está o tempo inteiro capitalizando o teu investimento em você. Então, muitas vezes eu estou comprando livros, tem vários livros lá em casa, inclusive alguns livros que eu nem li ainda, mas que estão na fila de espera. Mas eu investi a minha grana para melhorar meu capital intelectual. Eu estou ali estudando e melhorando. Eu também aprendi que não adianta comprar o livro e deixar ali, eu tenho que ler. E a partir do momento que eu leio, eu tenho que implementar. Beleza? Quando eu compro um material novo, seja ali um Airsoft, simulador, um toniquete, eu sei que aquilo ali tem que ir para a linha. Mas, filho, por que você está fazendo isso? Porque eu estou medo da minha qualidade de vida e a qualidade de vida do meu aluno. Então eu peguei um aluno agora, o Lucas, lá de Fortaleza, e eu dei aula para ele em Fortaleza. Eu falei, ó, tá vendo esses toniquetes velhos? É a última vez que eu vou utilizar eles. 4 semanas depois eu encontrei ele de novo no Rio Grande do Norte. Agora, semana passada. E sabe o que ele falou? Caralho, os toniquetes são novinhos. Eu falei, tá novinho, tchau, professora. Tá novinho. O que eu fiz? Peguei os toniquetes velhos, descartei e coloquei os novos. E ele viu o processo de descartar os antigos, que nem estavam tão velhos assim, mas colocar toniquetes novos. E ele ficou feliz pra caralho, porque o cara fica assim, caralho, cara, você fez o que você falou? Exatamente. Então, muitas vezes, eu tô comprando uma calça ou uma camiseta pra usar na linha, mas tô deixando de comprar algo pra mim que eu poderia usar no shopping, por exemplo. Isso é direto. E às vezes eu tenho que falar com o financeiro da firma, que é a Lise, e ela não autoriza usar o dinheiro da empresa. Eu tenho que usar o meu dinheiro particular, que é o dinheiro da polícia. E acontece constantemente. Eu falo, vou comprar um tênis, é pra linha. Ela, não vale. Administração. Não vale. Aí eu tenho que comprar lá um Nike. Qual é aquele último Nike que eu comprei? One. O Jordan. Jordan One, mas depois de 2017 nunca mais quebrou, né? Só que depois de 2017 que eu comecei a botar a minha grana. Curso de variáveis que ajuda nisso. E agora eu não quebrei mais. E agora eu consigo ensinar os meus instrutores a não quebrarem também. Então tudo que eu tô falando pra vocês aqui não foi porque me disseram. É porque eu vivo isso constantemente. Eu aprendi muito tomando porrada. É igual o tatame. Como é que você aprende tatame? Tomando porrada. Você tá o tempo inteiro tomando porrada, tempo ruim o tempo todo, pra entender que na próxima vez que você pisar no tatame, você não vai passar tanta dificuldade como você passou no treino anterior. É porque você tá o tempo inteiro constantemente treinando e aprendendo. Cara, e na linha não é diferente. A live de hoje é uma live para eu entregar para os instrutores a minha experiência de 20 anos. Para mostrar para você que dá para fazer, mas que existem boas práticas que se você colocar desde cedo, você não vai passar pelo aquilo que eu passei. Que é quebrar, você trabalhar um ano inteiro e não sobrar nada no final do ano, pelo contrário, você tá com uma porrada de dívida, você errar na frente dos seus alunos, e existe um termo que a gente usa, né, no Fire Arts, que é o seguinte, você precisa errar rápido e errar barato. Porque quando eu errei lá atrás, era barato para mim errar, mas hoje errar atualmente sai muito caro. Sai caro para mim e sai caro para os meus alunos. E aprender com a linha foi algo que eu sempre fiz de forma intuitiva, mas que hoje está no método da ITC, onde eu falo sempre para eles, sempre, galera, aprenda com seus alunos. Eu voltei agora da linha de Natal, para mim foi fantástico. Tem várias anotações, a galera acha que está aprendendo comigo, pode estar aprendendo comigo, mas eu estou aprendendo muito com vocês que estão aí. Então, o que eu passo para vocês é vivido na pele, é experiência, foi vivido na trincheira. Esse é o ponto, beleza? E quem está começando agora, né, eu tô vendo que tem uma galera na live que entra, sai e tal, flutua bem. Quem está começando como instrutor agora? Quem está começando como instrutor agora, fala. A Liz, ela dá os feedbacks. Não, pergunta quem aqui da live que está começando como instrutor agora. Quem está começando como instrutor agora? Bota só um joinha, só para eu saber quem é a galera que é nova. Assim, quem está começando é aquele cara que tem 1, 2 anos de linha, 3 anos de linha. Na verdade não tem a ver com extensividade, não é? Mas intensidade. Por exemplo, o cara tem 10 anos de linha, mas ele é instrutor institucional e ele dá aula uma vez por ano, 4 semanas, que é o curso de formação. Esse cara tem 10 anos, mas todo ano ele só dá aula 4 semanas. Beleza.
Tem cara que tá há 3 anos, mas tá no tatame todo, tá na linha todo final de semana. Olha a intensidade que esse cara tem. Eu tô normalmente 3 finais de semana por mês na linha. E quando eu tô na unidade, ou eu tô treinando, ou tô dando aula, ou tô operando. Então isso é muito intenso, beleza? Isso aqui é legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a pergunta pra vocês. E eu vou escolher 2 aqui para participar da live junto comigo, beleza? Qual é o maior problema que você tem nessa fase inicial? O pessoal que tá falando que tá começando agora, qual é a maior dificuldade que estão sentindo? A galera que tá começando agora, qual é a maior dificuldade que você tá sentindo na linha? Manda pra mim, vai, coloca aí. Para começar como instrutor, o cara tá começando agora, o que você sente de maior dificuldade na linha? Vamos lá, e outra coisa, hein? Vou chamar 2 aí para resolver o problema agora. 2, vou fazer a mentoria ao vivo, vamos lá. Vamos lá. O pessoal não tem dificuldade. O pessoal tá sem dificuldade nenhuma, hein? O pessoal tá sem dificuldade. Perguntei qual é a dificuldade que o cara tem. Ninguém tem dificuldade, hein? Olha aí. Tem a galera que vai treinar aqui com o Guilherme. Bota aí pra mim a sua dificuldade. Vamos lá, eu quero escolher 2 caras aqui pra resolver o problema na hora. Quem tiver dificuldade, você vai chamar. Quem não tiver dificuldade, não chama. Quem tiver dificuldade, eu chamo. Quem não tiver dificuldade nenhuma, eu não chamo. O Gabriel tá falando assim, ó, captação de alunos. O School Store também, formar alunos. Algumas acusações por ser mulher. A Kathleen dá aula lá com o Nildo. Formar turma. Formar turma também. Eu acho que esse aqui é um assunto legal dela. Qual? O da... Da Caterine. Vamos lá, eu vou chamar a Kathleen. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ela. Kathleen. Vamos lá. Vou chamar a Kathleen. Vamos lá. Tô chamando aqui. Cadê a Kathleen? Vamos lá, hein? A galera vai pagar o valor justo. Vamos lá. Kathleen, eu tô te chamando aqui. Pede pra entrar na live. Pera aí. Ó, Kathleen Ribeiro. Entrar ao vivo com Kathleen. Vamos lá, Kathleen. Aceita aí, vai. Estou te chamando para entrar ao vivo na nossa live. Vamos lá. Para ajudar nessa questão da mulher como Para ajudar nessa questão da mulher como instrutora. Depois eu chamo outro que tá com problema. Vamos lá. Kathleen, pede para entrar na live junto comigo. Vamos lá. Vamos ver as outras perguntas. Vamos ver aqui. Vamos ver outras perguntas. Espera aí. Tem aqui, ó. Fazer os alunos saindo aplicando 100% do que foi ensinado. Aqui, vamos lá. Olá, Kathleen, tudo bem? Deus. Tudo! Como é que eu pronuncio o seu nome? Kathleen? Isso, o correto seria isso mesmo. Perfeito. Opa, tudo aqui. Vamos lá, me fala aí, qual é o problema que você tem? Me fala de onde é que você está falando, como é que você faz o trabalho na linha? Bora lá, eu estou falando de São Luís do Maranhão, né? Estou recente como instrutora, estou de janeiro para cá, foi o tempo que eu comecei. Né? Hoje eu sou bem assessorada, vamos dizer assim, pelo Major Nildo, né? A gente está na linha sempre junto, fazendo os cursos, né? E, assim, hoje o que eu sinto é porque aqui não tem um público muito feminino na linha, né? Então, aí eu vou auxiliar e tem aquela resistênciazinha por ser mulher. Aí se não for um pouquinho mais firme, mais direta, não consegue, entendeu? Entendi. Vamos lá, então. Você é uma das instrutoras, staffs do Onildo, né? O Onildo é o nosso franqueado. Legal. Isso. Ele vai ser também nosso organizador lá no Maranhão. Isso mesmo. O que você está falando para mim não é um problema único seu, beleza? Nós temos a Pamela, que é do Mato Grosso do Sul e quer se tornar uma franqueada nossa. Ela fala muito sobre isso. Ela fala assim, ó, tenho dificuldade em entrar na parte do tiro com o público masculino. Você tem que lembrar o seguinte, olha só, muitas vezes o que a gente acha que é um ponto fraco, que é um ponto de melhoria, é a nossa maior vantagem. O que se torna a maior vantagem em relação aos demais? Muitas vezes você está querendo lutar para estar numa linha, beleza? E você está querendo competir com instrutores. Não se preocupa com esse público. O público que vai para a tua linha é o público que está querendo treinar contigo. Já começa por aí. Tá? Ninguém compra ingresso para não ver aquele filme. Ponto 1. Ponto 2. Você consegue atingir um público, por exemplo, que para o Onildo, que é um cara extremamente especializado, e para outros instrutores, eles não alcançam. Que é, por exemplo, o público feminino, que tem treinado demais. Tanto que grandes empresas como a Sig Sauer focam muito no seu marketing para o público feminino. Agora a pergunta é, como é que eu coloco essa galera na linha? Como é que eu trago esse cara para a minha linha ou essa mulher para a minha linha?
a gente tem que trabalhar o brand, as pessoas têm que te conhecer. Porque no final das contas, não interessa o cara que quer aprender tiro. Tá? Eu não estou falando do cara que quer aprender técnicas e táticas de combate. Eu estou falando do cara que quer aprender tiro. Ele quer pegar um instrutor que seja competente. E a competência não tem nada a ver com o gênero, não tem nada a ver com o teu nível institucional, se é institucional ou não. Ele quer alguém que para ele se torne confortável. Quer ver um público que não é explorado? São os casais. Porque muitas vezes o cara não quer deixar a mulher treinar sozinha com o instrutor. O cara fica meio inseguro. Não vou deixar ali, pô, o instrutor é bonitão, não vou deixar. Mas ele fala o seguinte, cara, vou deixar ele treinar com outra mulher. E muitas vezes o cara e a mulher querem treinar junto porque é uma experiência muito legal. Então, por várias vezes, eu trouxe a Lise pro tatame até ela não querer mais. Estragar a unha, meu cabelo, não quero mais. Mas eu aproveitava a experiência para treinar junto com ela, né? Tá aqui, ó, comigo. Então, o que a gente faz? A gente acaba brigando, muitas vezes, por um público que nem é nosso. Eu vou dar um exemplo. O meu público não é o público iniciante de tiro. Se o cara vier para cá, faixa branca total no tiro, treinar comigo, ele vai ficar frustrado. Porque o meu público é um público de instrutores. Então, os conceitos que eu utilizo, as técnicas que eu utilizo, a metodologia é um pouco diferenciada. Por isso que a comunicação que eu faço é voltada para um público que normalmente é instrutor de linha, ou que quer se tornar instrutor de linha. O que a gente precisa fazer, Kétia? É simples. Você tem que se posicionar buscando assim, ó, esse é o meu público. Então, você não quer saber do policial brabão. Esse cara aí não é o teu público. Senão você vai ficar frustrada. Entendeu? Lembra, a gente não quer ensinar o avançado se a gente não é avançado. Eu não quero ensinar faixa preta se eu não sou faixa preta. Eu quero ensinar o faixa branca, porque quando esse cara me ver, ele vai ficar assim, ó, cara, esse faixa marrom sabe tudo. Mas se eu for dar aula para faixa preta, o faixa preta vai lá para mim e fala assim, ó. Então, a primeira coisa é a gente saber se posicionar. Escolha e defina bem quem você quer na linha para te ouvir. Você não quer brigar pro cara te ouvir. Você quer... Aliás, você não quer que ele brigue com você para não te ouvir. Você quer que ele fale, quer te ouvir. Então, faz o seguinte. Você vai conversar com o Nildo e vocês vão preparar turmas voltadas para a mulher, público feminino. E aí você vai ter a tua primeira experiência onde ela vai falar assim, ó, não, instrutora, eu quero falar com a instrutora Kelly. Porque ela vai se sentir muito mais à vontade aprendendo contigo do que aprendendo com ele. Beleza? Beleza. Então, nos vemos na linha ali em Belém, viu? Fechado, nos encontramos na linha. Te cuida aí, viu? Valeu. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Falou, tchau. Ó, vou chamar outra agora, hein? Vamos lá. Quem vem. A Kétia vai desligar ali, ela vai sair da live. Tô tentando. Rapidinho. Agora é a hora que o cara manda para dois caras maneiros um arrombado. O arrombado cai de paraquedas aqui, eu já puxo ele ao vivo. Vai ele ficar todo arrombado. Vamos lá, vou puxar mais um. Jogo rápido. Vamos lá. Voltei, tá saindo. Voltei, vamos lá. Manda pra mim. Você é instrutor iniciante, qual é o seu problema? Vamos lá, o que te atrapalha, o que você quer saber? Eu vou chamar mais um aqui pra encerrar essa live. Falei, vamos resolver o problema na hora. Fala pra mim. Vamos lá. O que você quer saber? Aí, ó, aqui tá a galera. Vamos lá. A pergunta é, qual é o problema que você tem na linha, que você encontra na linha como instrutor iniciante? Captar alunos. Eu vou pegar aqui, ó. Gostei, o Rony. Captar alunos e cobrar o preço justo pelo conteúdo ofertado. Rony, vou te chamar agora, meu amigo. Rony Lima, vamos lá. Tá. Vamos lá. Rony, tô te chamando aqui, meu amigo. Bora, entra com a gente aí. Chamei o Rony. Fala, Rony, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, meu camarada. Você tá falando da onde com essa voz de Falo de Sobral, do Ceará, cara. Sobral, cara. Que legal, meu irmão. Que bom. Vamos lá. Você não teve na nossa linha ainda, né, Rony? Não te compreendi isso, peraí. Você não teve na linha da ITC ainda, não, né? Na ITC ainda com a gente? Ainda não, né? Oportunidade. Agora, no final do ano, eu tô indo fazer um curso avançado de AT com o Capitão René. Fantástico. Vamos lá. Eu vou aproveitar, já que você tá aí com a gente. Vamos lá. Me fala aí, qual é o seu problema como instrutor que está começando? Atualmente, Fala pra galera aí. A dificuldade hoje é convencer
os atiradores, CACs, policiais, que eles precisam desse conteúdo e fazer. Às vezes, eles precisam. Existe a dificuldade de convencê-los a pagar. Perfeito. Vamos lá. A primeira coisa que você faz é o seguinte. Primeiro é o teu posicionamento. Você quer dar aula para policial, para CAC, para o cara que está começando, para o cara que quer a primeira experiência de tiro, para o cara que está treinando para uma prova de credenciamento ou para uma prova de posse. Você tem que definir para quem você quer falar. Beleza? Depois disso, depois que você definir para quem você quer falar, você tem que lembrar que o teu post do Instagram, ele é feito para o cara que tu quer trazer para tua linha. Uma coisa que acontece bastante, eu vejo com os meus instrutores, eu já conversei com eles, a galera posta para o concorrente. Você está postando para o outro instrutor aprender contigo. E o teu público quer te ouvir, ele não está nem aí. Então eu vou dar um exemplo. Se eu botar muito termo técnico nas minhas postagens, muitas vezes o cara não vai querer mais me ouvir. Porque ele fica muito denso o conteúdo. Então eu tenho que deixar o conteúdo bacana. Mas o cara que quer concorrer comigo, quer falar a mesma coisa que eu falo, ele adora meus posts. Só que não é esse cara que vem para minha linha. Então a primeira coisa que a gente faz é alinhar o que a gente vai falar. Segundo, como é que tu faz esse cara vir para a linha se ele acha que já sabe tudo? Sim, tem toda essa questão. Até porque não concorda comigo? O público-alvo tem sido os policiais militares. Eu sou policial militar há 12 anos, trabalho em um batalhão especializado aqui no estado, que é o Raio. Bom. E a gente tem procurado sempre fazer cursos virados para o interesse da área policial militar. Tal quanto no porte velado, policial de folga. Perfeito. Vamos lá. Você concorda comigo que a polícia do Ceará é uma polícia... Com certeza. rica? Beleza. Vocês têm treinamento constante? O cara do raio treina bastante? Nas especializadas, sim. Nós temos um treinamento constante, mas normalmente é buscado por nós. Sim. Infelizmente, não ofertado pelo governo do estado. Perfeito. O público policial é um público que vem menos para a linha. Porque é um cara que tem mais chance de encontrar treinamento formal. Existe também muito aquela questão... Por outro lado, o cara que não é de uma instituição policial, ele procura... Existe também muito aquela questão, Marcelo, de que o policial militar, por ele ser mais familiarizado com armamento, às vezes ele se acha meio que autossuficiente, já acha que não precisa de um treinamento a mais. Isso. Quem é o cara que não consegue treinamento institucional? Dentro da polícia? É o cara... fora dela. Não, fora dela. Percebe que quem procura treinamento hoje é o cara que não tem como conseguir um treinamento formal? E a gente consegue concordar, a gente concorda que o policial, quanto mais especializado ele é, mais ele acha que menos precisa treinar? Como é que... É mais fácil vender água pro cara que tá com a garrafa de água cheia ou pro cara que tá no meio do deserto? Faz sentido. A não ser que você venda algo que preencha uma lacuna que a instituição não dá. Eu vou dar um exemplo. A instituição não dá treinamento de porte velado. E você entrega porte velado. Você tem um staff aí, junto com você. A instituição não dá porte velado. Você entrega porte velado. Aí você preenche uma lacuna. A instituição não dá combate veicular. E você entrega combate veicular. Você tem uma lacuna. Ensinar tiro para o cara que tem tiro à disposição é difícil. Ensinar uma habilidade específica para o cara que não tem acesso a ela é fácil. Entendeu? Você precisa saber qual é a demanda, cara. Outra coisa que pra gente é difícil, precificar. Você falou o preço, né? Quanto vale o meu preço? Se você competir pelo preço, o cara que fizer mais barato vai te vencer. Você concorda comigo que sempre tem um cara disposto a vender mais barato que você? Concordo. Não interessa se ele vai entregar um serviço pior. Não interessa. Porque o cara que procura pelo preço está disposto a pagar o menor preço. Ele não quer saber se o teu é qualidade A ou C. Ele só quer pagar menos. Então, o que a gente faz? A gente, primeiro, encontra a demanda. O que está faltando? Ponto 1. Segundo, você jamais se posiciona pelo preço, velho. Senão você vai ficar maluco. Porque sempre vai ter um cara disposto a vender mais barato que você. E aí vem um negócio interessante.
que eu falo para os meus instrutores, que é o seguinte: qual é a tua maior habilidade e pelo que tu é conhecido na tua instituição? Tu tem que aproveitar isso e alavancar esse ponto para os caras falarem assim, ó, cara, muito foda. Eu vou dar um exemplo. Você já viu curso de porte velado na moto ou combate veicular na moto? Já vi, mas é bem Já viu raro. no Brasil? Bem raro de encontrar. Tá. O teu batalhão, o Raio, é especializado em quê? Patrulhamento e motocicletas. Patrulhamento de quê? Porra, tu tem Bastante. autoridade para falar de moto? Porra, Entendi. fala sobre o que você sabe. Se eu quiser comprar um curso de porte velado na moto ou combate veicular na moto, eu vou aonde? Faz sentido. Sim. Entendeu? Eu falo de VCQB, o cara vem treinar comigo. Sim. Beleza? Agora a gente fala de combate veicular na moto, não tem. E quantos caras policiais andam na moto? Muitos, a maioria, praticamente é o principal transporte. Muitos. Eu não queria, eu morro de medo de moto. Mas o cara que anda de moto, Com certeza. meu irmão, isso vale ouro pra ele. É E a verdade. instituição não treina ele pra isso. Porque quantos batalhões igual o Raio nós temos pelo Brasil? Tem Rotan, tem Rocan, tem Raio, mas são poucos. Entendido. Beleza? Então eu vou te deixar esse insight para você trabalhar. Cara, você tem que vender água no deserto. Perfeito, Marcelo. Beleza? Perfeito. Venda água no deserto. Então tá, meu amigo. A gente vai conversando. E, velho, obrigado aí pelo Tamo junto, irmão. Valeu? Eu vou encerrar essa live aqui, mas vou mandar um recado pro pessoal aí, cara. Obrigado. Você vai ter que fechar aí. Valeu? Valeu, Vamos lá. irmão. Eu vou falar um negócio interessante aqui, ó. Valeu. Você fechou aí, a gente continua aqui. Vamos lá. Pessoal, eu vou aproveitar para fechar essa live e vou falar o seguinte. Eu quero fazer uma mentoria para ajudar os instrutores que estão começando agora. Beleza? Ela é totalmente focada. A gente trabalhou aqui com 2 instrutores iniciando. Na verdade, um já a nível institucional, já mais experiente. A Karen que tá como staff lá do Onildo. E cada um trabalhando numa realidade diferente, com habilidades diferentes. O que eu quero fazer em novembro é abrir uma mentoria focada para a galera que está começando na instrução. E vai ser realmente uma mentoria express. Eu quero fazer uma mentoria em todo mês de novembro. Nível gringo. É isso aí, quero fazer nível gringo. E é interessante porque eu vou abrir essas mentorias nas férias. Em novembro estarei de férias, de licença, e eu vou aproveitar novembro para abrir essa mentoria. Vão ser 4 encontros, toda semana ao vivo, e eu não tenho mais tempo. Então, em breve eu vou lançar essa mentoria só para instrutor que está começando. Para a gente bater tudo, resolver realmente os problemas para o cara começar bem. E amanhã eu vou fazer live, sábado eu quero fazer live. Eu vou entregar live aí até domingo. Vou entregar hoje, eu falei mentoria voltada para os instrutores, eu quero falar sobre técnicas e táticas, eu quero falar sobre equipamentos. Vou passar um pouco sobre cada assunto, a galera votou ontem, achei muito bacana. Mas eu quero abrir uma mentoria só para quem está começando. Cara, acabei de fazer o IAT, eu não sei o que fazer. Eu abri a linha, mas não consigo encher a linha. Eu quero saber qual é a metodologia. Cara, eu vou fazer uma mentoria focada para instrutor que está começando. E vou fazer isso em novembro. Em breve eu lanço para vocês aí mais informações. Lá nos Estados Unidos, eu vou abrir umas lives lá nos Estados Unidos e eu digo para vocês como é que vai funcionar. Mas já anota na tua agenda aí que em novembro a gente vai ter encontro toda semana. Serão 4 encontros só para a galera que está começando. Beleza? E amanhã tem live. Valeu? Um abraço para todo mundo. Um beijão no coração. Um excelente resto de semana. Um excelente final de semana. E vamos com tudo. Valeu? Os